Olá, hoje irei apresentar um texto sobre o trabalho científico da matéria de metodologia de pesquisa, do qual tem por objetivo mostrar de forma prática e clara como as diversas formas de publicações científicas são feitas e organizadas. Meu texto será sobre a seleção automática de técnicas de melhoramento para segmentação de imagem usando otimização por enxame de partículas e superpixel, no qual estará sendo baseado no TCC do Francisco Hilderlan e nos livros e artigos vinculados ao mesmo, como por exemplo de Gonzalez e de Schwartz. Como se trata de um tema um tanto quanto complexo, vamos inicialmente introduzir o tema e posteriormente entrar em seus detalhes. Primeiramente, o que é processamento de imagem? É a manipulação de dados digitais, basicamente, com a ajuda de um hardware e de um software de computador, para produzir mapas digitais, onde se extraem e destacam informações específicas de interesse. Esse tema está presente desde o surgimento da base dos computadores digitais modernos, os quais foram as primeiras máquinas capazes de aplicar técnicas de processamento de imagens. Seu surgimento proveio da disponibilidade dessas máquinas e do início de programas espaciais, paralelamente a aplicações de técnicas na área de medicina, geografia, além de astronomia. A criação de formas distintas para representar as imagens convergiu no surgimento de diferentes técnicas de processamento. Desde então, o processamento de imagem é um tema recorrente nas mais variadas áreas de aplicação. Independente do hardware, a aquisição de imagens é aprimorada continuamente, através de criação de sensores mais rápidos e poderosos, incluindo novos sistemas de refrigeração ou fontes de iluminação mais apropriadas. No caso, isso é para melhorar a forma como nós humanos vamos ver a imagem, e não necessariamente o algoritmo que vamos estar usando. A utilização de processamento de imagem, a utilização de pré-processamento tende a maximizar os efeitos positivos do processo de segmentação. Para comparação, pré-processamento de imagem é similar à normalização matemática de um conjunto de dados, etapa comum para métodos de descrição de características. Também temos a etapa de pré-processamento, que é responsável por preparar imagens para etapas posteriores. E é aqui a grande sacada do trabalho. A seleção aprimorada e a ordem de aplicação das técnicas de melhoramento depende da habilidade e experiência do domínio dos problemas, que pode gerar problemas relacionados ao tempo e à qualidade de produção da aplicação. Assim, é proposto uma heurística da qual seja capaz de retirar a parte dessa subjetividade e trazer resultados satisfatórios com essa metodologia. Então, basicamente, com esse trabalho, a gente quer tirar parte da subjetividade humana em trabalhar com dados. Queremos trazer uma objetividade maior e automatizar esse processo, já que ele é um processo custoso e demorado, muitas vezes. Além de você ter que encontrar meios, os melhores processamentos de imagem. Então, ao invés de pegarmos um bom processamento de imagem, nós podemos, em vez disso, pegar o melhor em um tempo muito menor, com um custo menor, claro. A representação digital de uma imagem é dada pela função bidimensional f, cujas variáveis x e y pertencentes a esta função são coordenadas espaciais que representam a localidade de um conjunto discreto de pontos pertencentes à imagem, onde cada ponto representado é chamado de pixel. Basicamente, a gente trata aqui de conjunto discreto de dados, nunca com um conjunto real. Isso porque computacionalmente é impossível você conseguir representar
um conjunto de dados de maneira contínua, sempre será de uma maneira discreta. A intensidade e o nível de cinza de cada pixel é dada por f de x, y, uma coordenada com dois valores, bidimensional. Já agora, imaginando imagens 3D, temos uma função tridimensional, cujas coordenadas x, y e z, onde z representa a profundidade e cada ponto da imagem é chamado de voxel. O que antes em 2D era pixel, em 3D se chama voxel. Agora vamos às principais técnicas usadas, mas não são todas usadas no trabalho do Francisco, visto que o trabalho dele foi bem mais extenso, assim como mostrado nos livros de Gonzalez e do Hélio Schwartz. Vamos começar com o superpixel, um termo bem recorrente nos trabalhos. Superpixel é uma técnica de segmentação por agrupamento de pixels, onde este agrupamento é realizado mediante a similaridade de intensidade entre o pixel e a sua vizinhança, fazendo as imagens parecerem as vidraças de igrejas góticas. Um outro filtro que foi muito apresentado no trabalho, inclusive é um dos principais, é o filtro de imagem, filtro de média. Esse filtro consiste basicamente na suavização, que tem por objetivo a suavização com o objetivo de borrar a imagem, obtendo a representação mais geral dos objetos contidos na imagem, uma vez que a intensidade dos objetos menores é mesclada ao fundo, e os objetos maiores ganham características das máscaras. As características da máscara definem o tamanho relativo dos objetos que serão mesclados ao fundo. Então, basicamente, esse processamento de imagem tem por objetivo basicamente inicializar a imagem, ou então retirar ruídos dessa imagem. Então, tipo assim, uma imagem que tem muitos detalhes, vão ser retirados vários pequenos detalhes para que nós possamos ver o macro e assim selecionar aquilo do qual nós queremos ver. Um outro filtro muito comum é o filtro da Gaussiana, que assim como o filtro da média, o filtro da Gaussiana tem como objetivo borrar regiões com incidência de ruídos. O filtro gaussiano difere do filtro da média por conta de seu kernel, que possui propriedades gaussianas, onde os elementos centrais possuem maior peso que os elementos mais externos, fazendo com que os vizinhos mais próximos possuam um peso maior ao ser calculado o novo valor do pixel. Basicamente, kernel, também chamado de máscara, é uma forma de mudarmos a imagem. Eu já usei isso, estudei isso em convolução de imagens, na matéria de álgebra linear. Então você tem basicamente uma matriz que será quadrada, ela pode de valores ímpares. Existem algumas convoluções com valores pares, mas normalmente são valores ímpares, do qual você coloca na imagem, no qual você terá um centro, e esse centro será posicionado no pixel do qual você quer mudar, e assim ele muda com os pixels o qual estão ao redor dele. Então normalmente a borda dessas imagens são descartadas, e com esse kernel você consegue fazer uma mudança nessa imagem, colocando valores ponderados com esse kernel. Então assim você fazendo uma multiplicação com esse kernel com a matriz original, que no caso é a imagem, você consegue uma nova imagem com valores diferentes, e assim você consegue encontrar as linhas da imagem, por exemplo, as sombras de uma pessoa,
Você consegue inverter a imagem, no caso, inverter as cores da imagem. Você consegue tirar ruídos dela, melhorar o detalhamento próximos às linhas. Você consegue tirar, aumentar a definição da imagem, o sharpening. Você consegue borrar a imagem. Você consegue fazer muitas coisas com convolução de imagem. E o Canon aqui é basicamente isso. Existe também o filtro da Gaussiana para convolução de imagens. E ele é bem comum. Inclusive, eu abordei esse tema no meu trabalho de álgebra linear. Que esse filtro também, ele, assim como o filtro da média, ele serve para suavizar a imagem, deixá-la com menos detalhes. Só que esse filtro da Gaussiana, ele foca principalmente nos pixels centrais da imagem. Então é como se o centro da imagem recebesse mais foco, enquanto que as bordas da imagem recebessem um foco menor. Fazendo assim, temos uma visualização mais clara do que nós realmente queremos ver. E nós podemos usar vários desses processamentos de uma vez só. Então, tipo assim, podemos usar um filtro da média, um super pixel, usar um filtro da Gaussiana, e vários outros processamentos de imagem, até para conseguirmos chegar a um resultado esperado. Então, por exemplo, nós podemos analisar um cérebro humano, como foi no trabalho do Hölderlin, e com essas várias convoluções, não convoluções, processamentos de imagem, nós podemos ver se existe algum aneurisma, se existe possibilidade de um câncer naquele local, se tem algum outro problema que o médico ele possa olhar. Mas ele também serve, pelo que eu olhei, para diversas outras áreas, como por exemplo para mineração. Por exemplo, um satélite ele pode analisar uma imagem com diversas outras formas de visualização, usando raio-x, raios gama, para olhar diversos minérios que possam haver na região. Então, por exemplo, usando esse processamento de imagem, nós podemos analisar onde possui ferro, cobalto, ouro, tungstênio, manganês. Podemos olhar tudo isso e deixar bem claro na região onde tem esses materiais e as suas concentrações muitas vezes. Então, tipo, assim, podemos olhar a superfície e dizer se aquele local é bom. Mas também existem outros filtros que olham a profundidade. Também é usado para análise da floresta amazônica, para ver o quanto que ela está sendo degradada, onde que está sendo o maior foco de degradação dela, e assim conseguir tomar medidas corretivas de maneira mais rápida e mais efetiva. Então, existem diversas áreas no quais usam processamento de imagem, inclusive tanto para pesquisa quanto para o desenvolvimento produtivo. E é basicamente isso o que eu estudei. Basicamente isso que eu vi. Eu agradeço ao professor por ter explicado bem sobre esses temas. E é isso. Obrigado.